Este é o podcast O Céu Existe, mas o Inferno Também. Junte-se a nós enquanto viajamos pela extraordinária vida de Vasudaiva e seus encontros sobrenaturais com o Reino Divino. Episódio 14. Capítulo 14. Profecias. Não são apenas as batalhas pessoais e espirituais que devemos enfrentar na vida. Há também os desafios físicos do mundo. E em nossa época, estes desafios em breve aumentarão para todos nós. Foi-me revelado, e a muitos outros, que a terra vai sofrer por causa de nossos pecados. Os mensageiros de Deus e o próprio Deus vêm nos alertando, nos implorando para nos convertermos antes que seja tarde demais. Seu objetivo é nos trazer de volta ao bom senso, estimulando-nos a tomar as decisões corretas para que possamos evitar, ou pelo menos diminuir, as futuras calamidades. Estes anúncios proféticos de acontecimentos futuros, declarados por Deus, geralmente tranquilizam os fiéis e nunca deixam de nos oferecer uma solução, não importa quão sérios sejam os eventos preditos. Durante todos esses anos da minha missão, as soluções que Deus ofereceu através das mensagens foram sempre as mesmas, para cada um de nós individualmente. Convertam seus corações e se arrependam. Para a Igreja, reconciliem-se e superem suas divisões, porque estas divisões enfraqueceram vocês e são um escândalo. E parem de atirar flechas venenosas uns nos outros, amontoando a justiça divina sobre vocês. Quando as mensagens contêm advertências, isto é, quando anunciam algo que ainda está por vir, é porque o aviso é condicional e os eventos futuros podem ser modificados com base em nossa resposta. O livro de Jonas, na Bíblia, é um grande exemplo disso. Deus advertiu o povo de Nínive por meio do profeta Jonas, de que a calamidade logo os atingiria se não mudassem suas atitudes. O povo atendeu ao aviso, arrependendo-se e jejuando, e a calamidade foi evitada. Ao longo destes últimos anos, Deus me mostrou futuros desastres que nossos pecados trarão sobre nós, se não mudarmos o nosso modo de vida. Entre outras coisas, fui avisada simbolicamente sobre o ataque ao World Trade Center de Nova York, as Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro. Bem como sobre o primeiro tsunami asiático. Vou explicar sobre isso com mais detalhes depois. Mas muito mais grave do que qualquer uma dessas tragédias é o castigo de fogo, que Deus me mostrou e virá sobre a terra. O fogo virá como um furacão de fogo e destruirá 3/4 da terra. Deixe-me primeiro explicar sobre a profecia em geral. A profecia sempre existiu, tanto antes da vinda de Cristo, como desde sua vinda. A Bíblia nos diz que o profeta Elias, que viveu durante os tempos do Velho Testamento, muito antes de Cristo, nunca morreu, pelo menos não no sentido que todos nós morremos. Em vez disso,
Ele foi levado em uma carruagem de fogo, enquanto o seu protegido Eliseu olhava com espanto. Este privilégio único que Deus concedeu ao profeta pode ser interpretado como um símbolo de que o mistério profético de Elias nunca vai morrer. Há um consenso entre algumas pessoas religiosas de que toda a profecia terminou com a Bíblia, que foi completada há quase 2000 anos. Mas em nenhum lugar na Bíblia se diz que Deus não pode instituir ministérios proféticos quando bem entender e conceder a quem quiser, e Ele fez isso através dos tempos. O importante é que as novas profecias não podem contradizer nada na Bíblia, porque isso seria um sinal de que essas mensagens não são de Deus. Os profetas de Israel do Antigo Testamento frequentemente usavam a expressão "Assim diz o Senhor". Nas mensagens que recebi, de modo semelhante, se verá a expressão "Ouça-me". Assim como no estilo dos antigos profetas, Deus se expressa na primeira pessoa de uma forma poética, com autoridade e majestade, mas também com ternura. O dom da profecia teve um papel importante na história da Igreja e na vida daqueles a quem as profecias são dirigidas. Este dom, que é citado na Bíblia como um dos maiores dons do Espírito Santo, tem também a tendência de provocar reações negativas da parte de membros da hierarquia da Igreja, uma vez que Deus muitas vezes envia mensagens repreendendo-os por sua negligência em cumprir com suas obrigações determinadas pelo Senhor. Alguns líderes da Igreja irão insistir que a condução do Espírito Santo e as admoestações só podem vir através deles, os consagrados ou eleitos. Eles rejeitam categoricamente qualquer voz de correção que venha de fora dessas categorias. Os profetas, no entanto, continuam a ser uma voz dentro da Igreja para o benefício da Igreja. A história tem mostrado que Deus pode e usa instrumentos inferiores também. Pessoas simples, até mesmo ignorantes como Joana d'Arc, que tem pouca formação teológica de qualquer tipo. A tarefa do profeta é repreender sem meias palavras, quando Deus lhe diz para repreender. Caso contrário, se não o fizer, ele também será responsabilizado. Quando há desespero entre as pessoas, é dito ao profeta para ir consolá-las com bondade, dando-lhes esperança. Quando as pessoas da Igreja estão em pecado, como temos visto através de coisas como os escândalos de abuso sexual, Deus reprova veementemente esses atos pervertidos, mas, ao mesmo tempo, intervém para corrigi-los. Ele corrigirá a Igreja, mas nunca irá atacá-la ou demoli-la. Deus irá advertir a Igreja para que ela evite a destruição. A Bíblia deixa claro que o mal nunca dominará a Igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor mesmo explicou o papel do profeta em sua mensagem
de 12 de fevereiro de 2000. Ensinei meus profetas a me contemplarem em minha santidade, dando-lhes permissão e acesso à minha nobreza, para se alegrarem direto na minha presença e provarem da minha doçura. Portanto, a única teologia, e eu acrescentaria veementemente, a única teologia verdadeira, é a contemplação de mim, o Deus de vocês, e um antegozo da visão beatífica. Esta é a verdadeira e santa teologia. Não é o teólogo erudito que altera seus escritos com a sua teologia, que se transforma em um profeta para profetizar, mas sim aqueles que eu mesmo ungi com a unção do meu amor, cravando-os bem dentro do meu coração, para chegarem ao interior divino e obterem as inspirações extraordinárias que se encontram no meu coração, para serem pronunciadas como fogo ao meu povo. Eu tinha previsto também, desde toda a eternidade, esta apostasia na Igreja, mas previ igualmente meu plano salvífico em você, quando eu desceria do meu trono e dirigiria a você, em poesia divina, meu tema de amor e revelaria a você, e através de você aos outros, minha intercessão amorosa através da minha infinita misericórdia. Deus pode usar qualquer pessoa que Ele queira para servir como profeta. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o Senhor enviou a Virgem Maria a Fátima, uma aldeia em Portugal, onde ela apareceu a 3 crianças pobres analfabetas. Ela lhes disse que se o mundo não se arrependesse e não se voltasse para Deus, viria uma Segunda Guerra Mundial, pior do que a primeira, e que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo todo. A Igreja e os povos do mundo deveriam levar a sério essas advertências e agir imediatamente. Mas, em vez disso, as crianças de Fátima foram maltratadas e as profecias da Virgem Maria foram negligenciadas. Infelizmente, tudo o que foi dito por Maria às crianças se tornou realidade. A Segunda Guerra Mundial começou 22 anos depois das aparições de Fátima e levou à morte milhões de pessoas. E o comunismo, começando com a Revolução Bolchevique em 1917, o mesmo ano das aparições, se espalhou por todo o mundo, escravizando e matando milhões de pessoas. Nos anos 1980, quando a União Soviética e os outros países comunistas ainda estavam no auge do poder, ninguém poderia ter predito que o comunismo na Europa logo se transformaria em cinzas. Mas, em 4 de janeiro de 1988, ouvi Cristo chamando meu nome com urgência, e pelo tom de sua voz, vi que ele estava aflito. Corri para pegar um lápis para escrever. Ele disse: Tenho uma de minhas filhas amadas jazendo morta, uma irmã sua. Entendi porque o Senhor chamou a União Soviética de minha irmã, porque seus habitantes também são, em sua maioria, cristãos ortodoxos como eu. Quem está jazendo morta, Senhor? Minha filha muito amada, Rússia. Observe aqui que o Senhor a chamou pelo seu nome próprio. Então, como se estivesse com pressa, o Senhor disse:
Venha e eu vou mostrá-la a você. Ele levou meu espírito a uma visão. Eu me vi de pé em um imenso lugar árido nos limites de um deserto. Ele apontou com seu dedo para uma mulher que jazia morta alguns metros à minha frente. No deserto, sob um sol escaldante. Seu corpo estava esquálido por causa da tirania e ela parecia abandonada, à beira da morte mesmo. Em uma visão, sente-se tudo e tudo se torna vivo. Quando eu vi seu estado e como Nosso Senhor estava triste, eu senti tanta pena que comecei a chorar. Ah, não chore. Vou ressuscitá-la para minha glória. Vou ressuscitá-la como ressuscitei Lázaro. Exclamou o Senhor. Então, em termos metafóricos, o Senhor me explicou que durante esses anos de comunismo na Rússia e em outros países, eles haviam queimado suas casas, as igrejas, e se tornado ateus. Então ele disse que eu deveria parar de chorar, porque ele estava junto à Rússia agora mesmo, com sua mão em seu coração, para aquecer seu coração, ressuscitá-la e transfigurá-la para que ela possa glorificá-lo. Não muito tempo depois, ouvimos que o comunismo na Rússia estava morto. Esta profecia se realizou durante a festa ortodoxa da Transfiguração, em agosto de 1991. Com a dissolução da União Soviética, que formalmente se dissolveu em 25 de dezembro de 1991, na comemoração do nascimento de Cristo. Se tivéssemos ouvido as advertências de Deus através da Virgem Maria, em 1917, poderíamos ter evitado uma quantidade enorme de sofrimento. E o mesmo acontece agora, já que ele continua a nos advertir e a nos chamar ao arrependimento. Recebi muitas outras profecias sobre o retorno da Rússia a Deus. Mas o que mais me impressionou foram as profecias sobre como a Rússia irá ressuscitar e ser o país que irá glorificar a Deus mais do que qualquer outra pessoa e que será líder de muitas nações. O Senhor foi veemente ao falar do poderoso renascimento da Rússia, usando palavras como: Rússia, você viverá. Estas últimas profecias, mostrando que a Rússia irá defender o cristianismo de uma forma poderosíssima, ainda estão por acontecer. Este é um pequeno trecho de uma mensagem dada em 13 de dezembro de 1993. Eu lhe digo, sua irmã Rússia será líder de muitas nações e me glorificará no final. Porei seus pastores à frente de inúmeras nações. A mensagem a seguir me foi dada em 17 de março de 1993, exatamente no mesmo dia, 20 anos antes, em que seria eleito um novo pontífice, o Papa Francisco. A mensagem é um aviso para não nos iludirmos ouvindo falsas profecias que o criticam em todos os sentidos e abertamente, sem medo,
de que ele é um falso papa, ou pior ainda, o anticristo. Por causa de sua abertura ao espírito, muitos ao seu redor discordam dele e se irritam. Suas homilias são ousadas, varrendo velhos preconceitos e atitudes de rigidez em se dobrarem para a unidade. Como é uma longa mensagem, selecionei apenas algumas linhas. Eu, Jesus Cristo, desejo alertar meus sacerdotes, bispos e cardeais. Desejo alertar toda a minha casa para uma grande tribulação. Minha igreja está se aproximando de uma grande tribulação. Lembrem-se, eu os escolhi por meu Espírito Santificador para me glorificarem. Eu os escolhi desde o início para serem os sólidos pilares da minha igreja e viverem pela fé na verdade. Eu os escolhi para compartilharem minha glória e para apacentarem meus cordeiros. Eu lhes digo solenemente que em breve vocês serão provados pelo fogo. Orem e jejuem para não serem postos à prova. Permaneçam firmes e preservem as tradições que lhes foram ensinadas. Obedeçam a meu Papa. Não importa o que aconteça, permaneçam fiéis a ele e lhes darei as graças e a força que irão precisar. Exorto-os a se manterem fiéis a ele e fiquem longe de qualquer um que se rebele contra ele. Acima de tudo, nunca deem ouvidos a quem se afastar dele. Nunca deixem que seu amor por ele se torne insincero. Meus inimigos vão tentar comprá-los para eles mesmos com discursos insidiosos. O maligno já está a postos e a destruição não está longe de vocês. O Papa terá muito que sofrer. É por isso que todos vocês serão perseguidos por proclamarem a verdade e por serem obedientes ao meu Papa. É por isso também que eles irão odiar vocês, porque suas obras são más e, na verdade, todos os que trabalham para o mal odeiam a luz e a evitam, com medo de que suas ações destrutivas venham a ser expostas. Digo sempre às pessoas: por quanto tempo ainda Deus vai ficar em silêncio? Sinto como se agora a profecia sobre o fogo estivesse muito próxima. A primeira profecia do castigo do fogo me foi dada em uma visão no dia 1º de setembro de 1987. Fui chamada por Deus. Vassula, vou dar-lhe uma visão elevando-a a mim. Vou lhe mostrar como o céu vai aparecer. O céu me foi mostrado. Parecia uma noite qualquer com suas estrelas. Em seguida, mudou. Em vez das estrelas, outra coisa começou a aparecer, algo ameaçador. Eu estava vendo alguma coisa que se parecia com manchas de tinta, como na paleta de um pintor. Mas uma cor dominava as outras, sobrepujando todas as outras e no comando. Era o vermelho, vermelho carmesim, e foi aumentando, ficando mais espessa, como se fosse fermento sendo derramado do alto sobre nós. Esta profecia ainda vai se cumprir. São-nos dados avisos e tempo para mudarmos nosso coração. A tinta vermelha espessa poderia ter sido lava ou fogo. Esta profecia foi ampliada com mais explicações de Deus, que você vai ler abaixo. Isto é o que o Senhor disse. Desde o início dos tempos, amei minha criação.
mas eu a criei para me amar também e me reconhecer como seu Deus. Desde o início dos tempos, mostrei meu amor à humanidade, mas mostrei minha justiça também. O mundo tem me ofendido sem cessar, e eu, da minha parte, tenho lembrado a eles incessantemente da minha existência e de como eu os amo. Meu cálice de justiça está cheio, criação. Meus gritos ressoam e agitam todo o céu, deixando todos os meus anjos tremendo pelo que terá que acontecer. Eu sou um Deus de justiça e os meus olhos já estão cansados de assistir à hipocrisia, ao ateísmo, à imoralidade. Minha criação se tornou, em sua decadência, uma réplica do que foi Sodoma. Vou fazer trovejar sobre vocês minha justiça, assim como fiz sobre os sodomitas. Arrependa-se, criação, antes que eu venha. O Senhor, por sua misericórdia, não gosta de nos punir. É por isso que Ele vem para nos trazer de volta à saúde. A questão é: será que ao menos sabemos que precisamos de um médico? Será que ao menos reconhecemos e apreciamos sua misericórdia? No dia 4 de maio de 1988, Deus me deu outra visão do castigo de fogo, o que me fez tremer. Eu me vi de pé fora de casa, quando de repente um vento forte, impetuoso, venenoso e mortal soprou sobre a natureza. Quando ele passou pelas árvores, elas murcharam instantaneamente e secaram por completo queimadas. Era como um furacão de fogo, deixando tristeza e morte em seu rastro. As pessoas corriam, tentando inalar ar fresco, mas ao inalarem o ar, ficavam instantaneamente queimadas por dentro, como se tivessem engolido fogo. Jesus me disse: A hora é iminente mais do que nunca. Ó, venham, meus amados, venham a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venham a mim agora enquanto há tempo. Enquanto a grama ainda está verde e as flores ainda florescendo nas árvores. Ó, venham. Eu amo vocês excessivamente. Eu sempre os amei, apesar de sua maldade e de suas más ações. Ah, o tempo está quase no fim. O que está para acontecer está muito perto de vocês. Novamente, no ano de 1994, no dia 18 de dezembro. Um dia minha igreja vai romper em gritos de alegria, porque no meu amor eterno acabarei com essa apostasia mais rápido do que o previsto. O pior tem que vir, nada pode acontecer de repente. Meu Pai revelará sua poderosa mão aos pobres, mas aos apóstatas e ao rebelde, um furacão de fogo vindo do Oriente irá queimá-los por causa de todas as coisas imundas que fizeram. O culpado vai morrer por sua culpa. Se ele se converter antes do meu dia e restaurar o que ele vem destruindo e reconhecer seu pecado, eu o perdoarei, e ele viverá e não morrerá. Esta é a minha lei 3 vezes santa. O Senhor falou a respeito deste fogo tantas vezes, advertindo-nos, e todas as vezes as pessoas me perguntam se Ele está falando em metáforas ou literalmente. Elas me perguntam se este fogo será atômico ou causado naturalmente, talvez por um asteroide, por exemplo. Respondo: não sei. Tudo o que sei
é que é sobre um fogo de verdade que o Senhor está falando. Ele até chamou de furacão de fogo. É como se a atmosfera fosse pegar fogo, e ele me fez ver isso 2 vezes em visões. Escrevi todas estas profecias nas mensagens de A Verdadeira Vida em Deus. Em 11 de setembro de 1991, Jesus me deu uma profecia assombrosa, que mais tarde viria a se revelar trágica para os Estados Unidos da América. Foi exatamente 10 anos antes do dia do grande desastre das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Na mensagem, Nosso Senhor estava muito desgostoso com a humanidade. Com um peso no coração, Ele me pediu para escrever esta mensagem. Meus olhos observam o mundo de hoje, procurando de país em país, perscrutando cada alma à procura de um pouco de calor, um pouco de generosidade e um pouco de amor, mas muito poucos desfrutam do meu favor. Muito poucos se preocupam em viver uma vida santa, e os dias estão voando, e as horas já estão sendo contadas agora, antes da grande retribuição. Então Jesus, de repente, mudou de tom e disse muito sério: A terra vai estremecer e será sacudida, e todo o mal edificado em torres vai desmoronar, formando uma pilha de destroços, e será sepultado no pó do pecado. Acima, os céus tremerão e os alicerces da terra serão abalados. Exatamente 10 anos depois desse dia, em 11 de setembro de 2001, as torres caíram em Nova York em consequência do maior ataque terrorista da história americana. A terrível e apocalíptica experiência do 11 de setembro chocou o mundo, levou as pessoas dos Estados Unidos a caírem de joelhos. Por algum tempo, as igrejas lotaram e as pessoas se voltaram para Deus. As pessoas da cidade de Nova York, que têm a reputação de serem rudes e tensas devido ao estresse da vida da cidade, de repente abrandaram, tornaram-se mais amáveis entre si e se voltaram para o que mais importa na vida. Mas logo o choque passou, e em vez de realmente se voltar para Deus e se arrepender, o mundo tornou-se pior do que antes. Ao invés de compreender que estas tragédias caem sobre nós por causa de nossos próprios pecados, o mundo continuou a seguir o caminho do diabo e não o de Deus. Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami atingiu Sumatra e outros países do Oceano Índico, matando mais de 230 mil pessoas de muitos países. Jesus tinha me dado profecias também sobre este desastre, avisando-me em 4 vezes diferentes nos anos anteriores. A primeira profecia do tsunami veio no dia 10 de setembro de 1987. Escrevi no meu caderno o seguinte: de repente, Jesus me lembrou de um sonho que eu tive na noite passada e havia me esquecido. Foi a visão que tive depois, mas apareceu pior em meu sonho. O Senhor disse: Escute, deixei-a ter a visão durante o sono para que você a sentisse. Não há como escapar. Escrevi:
Eu me lembro de quando o vi chegando como uma onda gigantesca. Tentei correr e me esconder, sabendo que era impossível. Perguntei ao Senhor: mas por que fazer isso se o Senhor nos ama? Por quê? Ele respondeu: eu sou conhecido como um Deus de amor, assim como um Deus de justiça. Perguntei: o que podemos fazer para parar isso? Deus respondeu: tremendas reparações são necessárias agora de todos vocês, unindo-se e sendo um, amando uns aos outros, acreditando em mim, acreditando nas minhas obras celestiais, porque eu estou sempre no meio de vocês. No dia 11 de setembro de 1991, no mesmo dia do aviso a respeito das Torres Gêmeas, Jesus também me deu um segundo aviso sobre o tsunami. As ilhas, o mar e os continentes serão visitados por mim inesperadamente, com um trovão e pela chama. Escutem atentamente as minhas últimas palavras de aviso. Escutem agora enquanto ainda há tempo. Leiam nossas mensagens e parem de ser debochados ou surdos quando o céu fala. Em breve, muito em breve, os céus se abrirão e eu os farei ver o juiz. Em seguida, em 24 de dezembro de 1991, às vésperas do nascimento de Cristo, recebi um terceiro aviso. Foi significativo que tenha sido dado na noite de Natal. Pude entender que Jesus estava muito descontente com a forma como os cristãos passaram a celebrar o Natal nos dias atuais. Enquanto eles deveriam ir à igreja e adorar seu santo nome, muitos tratam o Natal como um feriado de lazer e consumo, ofendendo a Cristo, dando mais importância à decoração das árvores de Natal, à troca de presentes e a comer até passar mal, ao invés de louvar a Jesus e honrar seu nascimento. Cristo disse que o inimigo está trabalhando devagar, mas constantemente para abolir seu nome. De alguns anos para cá, os cartões de Natal começaram a omitir o nome de Cristo. Hoje lemos neles boas festas, sob o pretexto de não ofender outras religiões. Como se alguém ficasse realmente ofendido quando os cristãos praticam aquilo em que se acreditam e mantêm Cristo no Natal. Há muitas outras iniciativas para se eliminar o nome de Jesus da sociedade, e estas iniciativas fazem parte da tentativa do diabo de abolir o nome de Jesus. As pessoas perguntam: onde está o anticristo e quando ele vai vir? Minha resposta é: ele já está trabalhando entre nós, trabalhando para abolir Cristo de nosso mundo. É por isso que o aviso de Cristo, de 24 de dezembro de 1991, dizia o seguinte: hoje eu venho com termos de paz e uma mensagem de amor, mas a paz que estou oferecendo é blasfemada pela terra, e o amor que eu lhes estou dando é zombado e escarnecido nessa vigília do meu nascimento. A humanidade está celebrando estes dias sem o meu santo nome. Meu santo nome foi abolido e eles consideram o dia do meu nascimento como um grande feriado de lazer, adorando ídolos.
Satanás entrou nos corações dos meus filhos, encontrando-os fracos e adormecidos. Eu adverti o mundo. O quarto e último aviso, que fazia referência ao tsunami e a outros acontecimentos futuros, veio no dia 18 de fevereiro de 1993. Veja, estão chegando os dias em que virei pelo trovão e pelo fogo. Mas encontrarei, para meu pesar, muitos de vocês desprevenidos e em sono profundo. Estou enviando a vocês, criação, um mensageiro após o outro, para romper sua surdez, mas estou cansado agora de sua resistência e sua apatia. Inebriados por sua própria voz, vocês se opuseram à minha voz, mas não para sempre. Logo vocês cairão. Minha igreja está em ruínas por causa de sua divisão. A terra será sacudida e, como uma estrela cadente, ela vai se deslocar, removendo montanhas e ilhas dos seus lugares. Nações inteiras serão aniquiladas. O céu desaparecerá como um pergaminho sendo enrolado. Como você viu em sua visão, filha? Uma grande agonia tomará conta de todos os cidadãos. E ai do incrédulo. Ouça-me. E se os homens disserem a você hoje: ah, mas o Deus vivo terá misericórdia de nós, sua profecia não vem de Deus, mas do seu próprio espírito. Diga-lhes: apesar de serem considerados vivos, vocês estão mortos. Sua incredulidade os condena, porque se recusaram a acreditar no meu tempo de misericórdia e proibiram minha voz de ser propagada através de meus porta-vozes para alertar e salvar minhas criaturas. Segundo os cientistas, quando aconteceu o terremoto sob o mar no Oceano Índico, causando o tsunami, toda a terra tremeu, parou por uma fração de segundos e saiu de seu eixo normal. O deslocamento das placas da Terra causou uma ruptura de quase 1000 quilômetros de comprimento, deslocando o fundo do mar acima da ruptura cerca de 10 metros horizontalmente e vários metros verticalmente. A ilha de Sumatra e outras ilhas deslocaram-se por vários metros de seu lugar original. Este foi um acontecimento catastrófico que certamente deveria chamar nossa atenção. A notícia do tsunami chocou e consternou a todos nós, mas ninguém pode dizer que Deus não nos manda avisos. Ele manda avisos por aqueles que Ele escolhe como porta-vozes, mas muitas vezes a nossa resposta é: não temos necessidade destes avisos. Temos a Bíblia Sagrada e os escritos dos padres da Igreja. Nunca deixamos de oferecer sacrifícios e orações. Então, o que Cristo tem a nos dizer além do que Ele já nos deu? Eles não só fecham seus ouvidos, mas ainda proíbem que a palavra de Deus se propague, pondo obstáculos sobre obstáculos. Depois que o tsunami atingiu Sumatra e percorreu todo o caminho até a África, o mundo assistiu a cenas apocalípticas na televisão. A aflição e o horror de ver esta catástrofe natural, vitimando tanto os habitantes quanto os turistas, no espaço de poucos minutos, foram profundamente angustiantes, especialmente sabendo que muitas das vítimas eram crianças. Depois, no entanto,
testemunhamos também os seguintes milagres: um bebê de 20 dias encontrado vivo, flutuando em um pequeno colchão; um menino sueco encontrado vivo e passando bem; pessoas se unindo para ajudar desinteressadamente os necessitados. A tragédia nos lembra de quão frágeis e pequenos nós, seres humanos, somos, totalmente dependentes dos planos de Deus. E os milagres elevam nossos corações para louvar a Deus e enaltecer nossos semelhantes. Mas, infelizmente, quando um desastre dessa magnitude acontece e demanda vidas inocentes, algumas pessoas imediatamente põem a culpa em Deus, em vez de pôr sobre a humanidade pecadora. Para muitos, será a única vez em que terão se lembrado de Deus, falando dele com raiva, ofendendo-o assim ainda mais. Você os ouve dizer: se Deus é bom, como ele pôde permitir tais coisas? Ao mesmo tempo, a dor e a tristeza, por vezes, fazem as pessoas dizer coisas sem pensar. Estas tragédias, por pior que sejam, podem ser oportunidades para obter graças. Mas se ao menos atendêssemos aos avisos de Deus, algumas delas poderiam ser totalmente evitadas. Nessa mesma profecia de 18 de fevereiro de 1993, Deus também falou de uma hora de trevas que virá sobre a terra, se não mudarmos nossos corações e se não nos voltarmos para Ele. O sexto selo está prestes a ser rompido e todos vocês serão mergulhados na escuridão e não haverá iluminação, porque a fumaça que subirá do abismo será como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o céu serão escurecidos por ela. Vou esmagá-los no chão para lhes lembrar de que vocês não são melhores que víboras. Vocês ficarão sufocados e asfixiados em seus pecados. Quando a hora das trevas vier, eu lhes mostrarei o seu interior. Vou virar suas almas pelo avesso, e quando vocês virem suas almas tão negras como carvão, não apenas sentirão uma angústia, como nunca sentiram antes, mas também baterão no peito com agonia, dizendo que sua própria escuridão é muito pior do que a escuridão ao seu redor. Tornarei a vida humana mais escassa do que nunca. Então, quando minha ira for aplacada, estabelecerei meu trono em cada um de vocês, e juntos, a uma só voz e um só coração e uma só língua, vocês louvarão a mim, o Cordeiro. O que eu entendo desta passagem é que virá um dia de advertência para nos revelar de um modo especial o nosso verdadeiro eu e o que carregamos em nossa alma. Os ímpios ficarão atormentados e chocados quando lhes for revelada a condição de sua alma à luz de Deus. Deus continua a clamar na noite de nossa alma, olhando através da janela do nosso coração, lembrando-nos que não apenas estamos pondo em risco a Terra, mas todo o cosmos. Em 8 de março de 2000, o Senhor disse: O céu nunca se inclinou para tão perto da terra como está se inclinando agora. Algum tempo atrás, eu podia ouvir da terra um suspiro ou outro, mas agora quase não ouço nada. É por isso que sou impelido a ter pena de você, geração. O que ouço do cadáver
em um tom de quem se gaba é: olhe, posso viver em um deserto como o pelicano. Posso viver em uma ruína como a coruja. Posso viver sem Deus porque posso fazer melhor do que Deus. Em 7 de fevereiro de 2002, Deus deu o seguinte aviso para o mundo e para os Estados Unidos. Seu país governa em completa oposição a toda a minha lei de amor, que difere do seu estranho sistema de leis. Leis que cometem os crimes mais hediondos, a ponto de pôr em perigo não só a Terra, mas também a estabilidade de todo o cosmos. Vejo do alto como seus projetos vão se voltar contra vocês mesmos. O mundo já está provando os frutos do seu próprio curso, provocando a natureza a se rebelar com convulsões, atraindo sobre vocês catástrofes naturais, sufocando-se com as suas próprias maquinações. Já há anos venho alertando vocês, mas muito poucos tomaram conhecimento. Esta purificação, que é agora como um flagelo sobre você, geração, atrairá muitos a mim e aqueles que desprezaram os meus avisos e se voltaram para mim na sua angústia. O mundo inteiro está se destruindo agora em sua maldade. Ironicamente, o mundo está clamando por paz, mas nossos pecados nos impedem de consegui-la. Em 30 de setembro de 2002, o Senhor me disse: aqueles que se levantam em palanques, proclamando a paz, quando eles próprios estão transgredindo meus mandamentos e estão em guerra comigo, como é que esperam, em sã consciência, trazer a paz? Quando Jesus se aproximou de mim lá na década de 80, Ele estava nos alertando, mesmo então, de que a taça do Pai já estava ficando cheia. Muitas vezes Ele disse que estamos provocando sua justiça, que atrairá para nós o castigo de fogo. Naquela ocasião, no entanto, era condicional. Então, passados 15 anos, Jesus disse que a justiça de Deus não podia ser retirada por completo, porque sua mensagem não tinha sido atendida. O castigo pode, no entanto, ser diminuído. Como? Com a nossa mudança de vida, arrependendo-nos e vivendo uma verdadeira vida em Deus. Nós podemos diminuir o fogo através de atos de reparação, atos de amor genuíno, oração e especialmente através da reconciliação das igrejas, unindo-se em torno de um altar. Em 7 de janeiro de 2008, a Virgem Maria me acordou de madrugada, logo após as 3h10. Ela me disse que estamos muito perto dos acontecimentos preditos que estão diante da humanidade e que eles estão à nossa porta. Acontecimentos que são atraídos pela rejeição do mundo à palavra de Deus, pela indiferença, hipocrisia e impiedade do mundo. Ela disse que a terra está em perigo e vai sofrer pelo fogo. Ela também disse que a ira de Deus não pode mais ser contida e que recairá sobre nós, porque o homem se recusa a romper com o pecado. E que a misericórdia de Deus todos estes anos foi para atrair o maior número possível de pessoas para Ele, estendendo seu braço para salvá-las, mas apenas umas poucas escutaram. Seu tempo de misericórdia não permanecerá por muito tempo,
Está chegando a hora em que todos serão provados, e a terra vomitará de seu interior rios de fogo, e as pessoas do mundo irão entender sua inutilidade e sua impotência por terem vivido sem Deus em seus corações. Deus é firme e fiel à sua palavra. Chegou o momento em que a família de Deus será provada, e aqueles que recusaram a sua misericórdia provarão do fogo de Deus. Neste ponto, perguntei sobre os membros da Igreja que nos perseguem e estão cegos para suas obras de misericórdia. Nossa Senhora respondeu que eles também vão sofrer o que merecem. Nossa Senhora continuou a falar sobre sacrifício. Ela me pediu para lembrar a todos que Deus, nosso Criador, nos pede para nos comprometermos mais plenamente com Ele, e que estar convertido não é suficiente sem sacrifício e orações constantes. Existem várias maneiras de mostrar o seu amor e generosidade a Deus. Que aqueles que verdadeiramente amam a Deus são abençoados e não devem temer naqueles dias. Nossa Mãe Santíssima disse: aqueles que perseveram nas dificuldades são abençoados. Ela está feliz com todos os sacerdotes que partilham e promovem as obras de Deus. Eles devem permanecer confiantes, porque receberam graças especiais do Espírito de Deus, e que por meio do Espírito tornaram-se mais fortes no Senhor e em seu plano de salvação. Nossa Senhora disse: Cristo concedeu-lhe sua paz. Se alguém serve e se imola como uma oferta, o julgamento que está por vir pelo fogo não será tão severo para eles, porque em seu espírito eles estarão contentes com o chamado de Deus que os trouxe à vida. Nossa Senhora disse que muitos decaíram, mas muitos serão erguidos. Muitos não conseguirão guardar a palavra de Deus segura em seus corações e transgrediram a palavra que lhes foi dada. Foi isso o que Nossa Senhora me deu como mensagem. Em 28 de novembro de 2009, o Senhor me chamou e me deu uma oração que eu tinha que distribuir, pedindo-nos para rezá-la e pedir a sua misericórdia. O que Nosso Senhor disse foi o seguinte: dirija-se a mim, vassula, deste modo: Terno Pai, não lanceis vossa ira sobre esta geração, para que ela não pereça por completo. Não lanceis aflição e angústia sobre vosso rebanho, visto que as águas secarão e a natureza definhará. Tudo sucumbirá à vossa ira, sem deixar vestígios. O calor de vosso sopro incendiará a terra, transformando-a numa desolação. Do horizonte uma estrela será vista, a noite será devastada e cinzas cairão como a neve no inverno, cobrindo o vosso povo como fantasmas. Tende misericórdia de nós, Deus, e não nos julgueis severamente. Lembrai-vos dos corações que se alegram em vós e vós neles. Lembrai-vos de vossos fiéis e não deixeis que vossa mão caia com força sobre nós, mas antes, em vossa misericórdia, erguei-nos e ponde vossos preceitos em cada coração. Amém. Quando recebi esta oração, eu sabia no meu coração que era urgente. A frase "do horizonte uma estrela será vista, a noite será devastada e cinzas cairão como a neve no inverno, cobrindo vosso povo como fantasmas", me impressionou em particular
enquanto eu a ouvia, porque Jesus mudou de tom e tornou-se muito sério. Para mim, parecia fora do contexto do resto da oração. Assim, com a ajuda de outras pessoas, enviamos esta oração para o mundo todo, e todos os grupos de oração a rezaram continuamente. 4 meses depois, em 20 de março de 2010, o vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, entrou em erupção e produziu uma enorme nuvem de cinzas. A região em torno daquele vulcão foi evacuada. Algumas pessoas filmaram nas proximidades e não se podia ver direito a poucos metros à frente, porque as nuvens de cinzas estavam na atmosfera, cobrindo as pessoas como fantasmas. Tudo estava acinzentado e coberto de cinzas. O transporte aéreo foi interrompido e o cancelamento de muitos voos causou um prejuízo de dezenas de milhões de dólares. Os viajantes ficaram presos em todo o mundo. Frutas, peixe e outros produtos começaram a apodrecer em seus armazéns. Em 14 de abril de 2010, enquanto o vulcão continuava em erupção, uma estrela brilhante, bola de fogo, foi vista no horizonte no centro-oeste dos Estados Unidos. Acredito que essa estrela espetacular foi um aviso, já que o vulcão continuou a cuspir suas cinzas por 1 ano e meio. Mas acredito que nossas orações foram ouvidas porque um vulcão maior nas proximidades não entrou em erupção como era esperado. Ao nos dar esta oração, Deus sabia que este meteorito estava vindo para a Terra. Devemos nos perguntar: por que Deus nos deu esta oração para rezarmos 4 meses antes? Não foi para nos poupar de um grande desastre? Muitas pessoas neste mundo estão vivendo na apatia e num espírito de letargia. Muitos do clero estão proibindo Deus de falar ao seu povo e erroneamente aconselham seus seguidores a não escutarem, impedindo-os desta forma de conhecer a vontade de Deus. No entanto, coisas piores irão acontecer nesta terra se nós, como o faraó que em sua teimosia se recusou a ouvir Moisés, ignorarmos os sinais dos tempos, e será tarde demais. Apesar da gravidade destas mensagens, elas não têm o propósito de ser profecias de desgraça e tristeza. A doçura e a ternura de Deus são manifestas. Estas mensagens e profecias para os nossos tempos são um presente de Deus para nós nestes tempos difíceis. Todas elas vêm de sua infinita misericórdia para nos acordar. Elas são um apelo que vem de seu sublime amor. Esta é a hora da misericórdia, mas será sucedida pelo tempo de justiça, porque Deus não permitirá que o ofendamos para sempre. Ninguém será capaz de atrapalhar os planos de Deus. É apenas uma questão de tempo. Jesus nos indaga. Geração, a unidade virá, mas de que modo? Pela paz ou pelo fogo? Cabe a nós escolhermos. Queremos mudar? Se queremos, não precisamos ter medo. Nós somos de Deus e Deus é nosso. A alma que se rende a Deus triunfará.
Você acabou de ouvir o podcast O Céu Existe, mas o Inferno Também. Junte-se a nós amanhã para um novo episódio.